Graça e paz, amados de Deus. Você está no meu, no seu, no nosso Point Teológico. Como é que vocês estão? Happy New Year, feliz ano novo. Muitos fogos estourados, muitas rabanadas, churrasco. Teve aí com a sua família aí um ano novo abençoado. Eu particularmente sempre gosto de estar presente no cultuando ao Senhor, né, na virada, assim, já é um hábito desde adolescente e não foi diferente. Espero que você tenha tido aí um ano novo abençoado. Estamos aí já em janeiro, 1º de janeiro, segundo vídeo, né, de 2021, porque eu já postei agora recentemente um devocional. Mas enfim, você que não é inscrito no nosso canal, você que não me conhece ainda, eu sou o pastor Anderson Porto, você pode estar se inscrevendo aí, isso, ative o sininho das notificações para você receber as novidades, dê o like, comente, abaixo aqui no link das descrições tem um link do Apoia, se você pode estar apoiando o nosso canal, se você entende que esse canal é abençoado, né? Tem abençoado a sua vida, você, né, deseja nos ajudar, você pode estar abençoando esse canal a partir de R$5, e quando você fizer isso, você vai estar participando do grupo do WhatsApp e futuramente concorrendo a um livro de teologia, um sorteio todos os meses, amém? Olha, queridos, né, esse livro aqui, um clássico, né, da teologia, A Busca do Jesus Histórico, de Albert Schweitzer, né? Foi um cara importante aí na teologia. Pesquisando um pouco sobre a vida dele, a gente descobre que ainda jovem que eu digo ali, até ali dos seus 30 anos, ele já era doutor, né, em filosofia, doutor em teologia, tinha formação também, doutor também em música. O cara ainda se deu o trabalho de, ali na casa dos 30 anos ali, iniciais ali, ainda fazer uma faculdade de medicina para servir, né, na África, e conta-se que ele serviu aproximadamente por 6 décadas, né, entre as pessoas mais necessitadas da África. Foi um missionário, né? Então esse senhor aqui, Albert Schweitzer, alemão, esse bigode aqui, né, era um bigode de respeito ali no início do século XX, certo? O cara era um gênio, foi pastor também, né? Contudo, todavia, eu quero dizer para você que é um estudante de teologia, você que é um conservador, um crente conservador como eu, pentecostal, talvez você tenha dificuldade de digerir o pensamento de Albert Schweitzer, né? A gente pronuncia Albert Schweitzer, né? Escreve-se Schweitzer, né? Muitos de nós falamos Schweitzer. Aqui no Rio de Janeiro tem um hospital na Zona Oeste em homenagem a ele, né? Hospital Albert Schweitzer. Então, você que é um estudante mais conservador, talvez não seja um tipo de leitura que você esteja procurando, porque ele é considerado um teólogo liberal. E nesta resenha eu vou tratar aqui um pouco sobre, na verdade, esse livro aqui, ele traz um panorama acerca dos principais escritores que falaram da vida de Jesus, né, que escreveram nessa pegada da busca do Jesus histórico, para você ter uma ideia. Se você é um estudante que não se sente ofendido pelo que ele vai relatar aqui, você consegue digerir, estudar também teólogos liberais, ok. Né? Mas se você é mais conservador, se você entende que são hereges, de fato, né? Nós consideramos, né, muitos pensamentos, né, muito do pensamento liberal é uma heresia para nós conservadores e ortodoxos, né? Mas se você estuda em teologia, esse canal é um canal, né, Ponte Teológico, é importante você ter esse conhecimento. Eu me considero ortodoxo, conservador, mas também acho interessante também ter esse conhecimento da maneira como esses pensadores trataram, falaram a respeito de Jesus, né? Então aqui rapidamente, antes de entrar propriamente no livro, quero dizer o seguinte, ó, a obra
A Busca do Jesus Histórico, escrita pelo teólogo médico, missionário, musicista, Prêmio Nobel da Paz em 1953, Albert Schweitzer, é uma pesquisa acerca das diversas contribuições. É uma pesquisa. Mas ele também tinha esse pensamento também. Né? Ele traz aqui a pesquisa dos principais pensadores antes dele, do século XVIII, XIX, né? Falaram a respeito de Jesus. Eu vou mostrar aqui os absurdos que esses autores falaram, que eu vou mostrar para você e comentar um pouco. E obviamente ele também tinha esse pensamento, embora tenha sido pastor, missionário, né? Enfim, diz assim, é uma pesquisa acerca das diversas contribuições realizadas ao longo do século XIX, com o intuito de estabelecer uma vida de Jesus sob a perspectiva histórica. Uma tentativa de preencher uma lacuna deixada por quase 18 séculos, em que a teologia demonstrou indiferença por esse também importante lado da vida do Messias. Trata-se, acima de tudo, de um trabalho avaliativo da história da honestidade intelectual de inúmeros teólogos que, por se dedicarem à tarefa de investigar o Jesus histórico e produzirem biografias aparteadas dos simples relatos isolados do seu nascimento e alguns espetaculares prodígios de sua morte e ressurreição, pagaram um preço alto e não raro, perderam posições sociais, foram banidos da prática do ensino em universidades ou acabaram por viver no isolamento da incompreensão. No entanto, nenhum deles deixou expressar sua paixão pela figura de Jesus, o homem cuja vida destruiu e construiu a humanidade, estabelecendo os rumos históricos das civilizações que chegaram ao terceiro milênio. Então, eu estou lendo esse livro, eu estou aqui na página 53, então eu já estou no capítulo 4, então eu quero trazer aqui minhas impressões aqui. As primeiras páginas, as primeiras 50 páginas, eu marquei aqui para comentar com você, já dá uma ideia do pensamento de um teólogo liberal como Albert Schweitzer. E ele, ao realizar essa pesquisa acerca dos seus antecessores, vai nos revelar aí um pouco do pensamento desses caras, né? Mas o que muito me intriga, você pode até comentar aí, deixar aí embaixo nos comentários. Como um cara que né, os teólogos liberais em geral negam, né, a ressurreição de Jesus, né, a ressurreição de Jesus seja corporal, negam os milagres, narrativas de milagres, muito da questão sobrenaturalista rejeitada, a gente vai ver aqui, né, mas a verdade é que o cara, na prática cristã, ele pastoreou e serviu por 60 anos na prática, fez medicina, né, e serviu na prática mesmo, devotando-se ao amor ao próximo, ao amor cristão, aos miseráveis da África. Isso é interessante, né, porque muita gente é extremamente ortodoxa e deveria seguir pelo menos aí 1% do que Albert Schweitzer realizou, dando demonstrações de amor e de misericórdia, de amor ao próximo, né? Muitas vezes nós temos a ortodoxia, mas a nossa praxis é zero, né? Isso é só pra gente refletir, tá? Não estou dizendo que esse cara aqui, ele é um exemplo mor porque ele fez isso, mas foi um teólogo liberal negando a ortodoxia, né? Em si, mas é só pra gente meditar. Olha só, ele vai falar a respeito dos autores que escreveram sobre o Jesus histórico. Quanto mais intenso o amor ou o ódio, mais realista é a figura produzida. Pois também o ódio, assim como o amor, pode escrever uma vida de Jesus. Olha, as maiores delas são escritas com ódio. A de Reimarus, o fragmentista de Wolfgang Büchel, e a de David Friedrich Strauss. Ok? Então ele fala o seguinte, que esses caras, quando você lê os escritos desses caras, Reimarus, Strauss, que escreveram as primeiras vidas de Jesus, a primeira questão da busca do Jesus histórico, esses caras davam a impressão que odiavam Jesus, a maneira como eles se referiam a Jesus, aos judeus, aos apóstolos, né? Aí ele fala assim, que é possível escrever com ódio ou com amor acerca da vida de Jesus, não duvido não. Diz assim, mas no caso de Strauss, que como rapaz de 27 anos lançou a ofensa abertamente na face do mundo, a sina se cumpriu plenamente. Sua vida de Jesus foi sua ruína, mas ele não deixava de ficar orgulhoso dela, apesar de todo o infortúnio que lhe trouxe. Ou seja,
Ele está falando aqui de Strauss, né? Foi um dos primeiros a falar de uma vida de Jesus, escreveu um monte de coisas absurdas, né? Então ele foi atacado, obviamente, né? Foi rechaçado, seria o Ed René da época. Diz mais aqui, primeiramente o fato de que o que acaba de ser dito aplica-se apenas aos 3 primeiros evangelhos, enquanto que o quarto, no que se refere ao seu caráter, dados históricos e materiais discursivos, forma um mundo à parte. Ele é escrito do ponto de vista grego, enquanto que os 3 primeiros o são do judaico. Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou lendo aqui trechos que eu achei importante que eu sublinhei, certo? Então já está falando aqui da questão dos evangelhos, né? Que obviamente os liberais dão uma certa atenção somente aos 3 evangelhos sinóticos, ao 4º evangelho de João. Eles dizem que é um evangelho extremamente corrompido e não deve se debruçar sobre ele para a busca do Jesus histórico, ok? Demais aqui, eles afirmam que Jesus sabia ser o Messias. No entanto, em suas representações de sua vida, não transparece que ele alguma vez tenha publicamente declarado seu. Ou seja, Strauss, Remaros, esses primeiros autores que antecederam Schweitzer, afirmaram isso, né? Escreveram sem o menor dó de que Jesus nunca publicamente se declarou ser o Messias. Então os teólogos liberais vão defender essa ideia, que Jesus nunca se declarou. Aí você diz assim, mas pastor, tem textos aí que se Jesus se declara abertamente o Filho de Deus, o Messias e tal, o que os teólogos liberais vão dizer? Eles vão dizer que esses textos, esses ditos não teriam saído da boca de Jesus, é isso que eles usam, essa expressão. Teriam sido palavras criadas pela igreja, né, no intuito apologético, e foram colocadas na boca de Jesus. Em outras palavras, Jesus não teria dito nada disso. Muitos dos ditos de Jesus teriam sido invenção da igreja. Olha, isso é sério, né? Mais uma coisa que eu sublinho aqui, mais um trecho. Pois uma coisa é certa, todo o relato dos últimos dias em Jerusalém seria ininteligível se tivéssemos que supor que a massa do povo tinha uma sombra de suspeita de que Jesus se reconhecia como Messias. Então eles negam claramente aqui a ideia de que Jesus se declarou como Messias, que Jesus não apregoou, não falou sobre isso, né? Claro que a gente não crê nessa visão, né? O que mais? Que termos são possíveis entre o tratamento histórico e a aceitação de eventos sobrenaturais? Com o advento de Strauss, né? Strauss, esse é um dos autores que o antecederam, esse problema encontrou uma solução. Qual seja que esses eventos não têm lugar na história, mas são apenas elementos míticos nas fontes. Olha, elementos míticos, então muitos deles são antissobrenaturalistas, ou seja, não creem nas narrativas sobrenaturais de milagres, míticos, né? Essa ideia de ser algo do mito que deve ser exterminado, deve ser retirado quando você se debruça sobre os evangelhos, né? Rudolf Bultmann talvez seja aí o teólogo liberal do século XX mais conhecido, que se dedicou a fazer isso, né? Neste ponto, diz mais aqui, outro trecho que eu separei, Johannes Weiss reacendeu a afirmação abrangente de Remaros em favor da escatologia, e mal tinha a crítica ajustado sua atitude sobre esta questão, quando Wrede renovou a tentativa de Bauer e Walkmar de eliminar todo o elemento messiânico da vida de Jesus. Então esses teólogos alemães aqui, dentro da teologia, para quem é estudante de teologia a fundo mesmo, né? Principalmente da teologia acadêmica, né? Obviamente estuda também esses caras. Então são nomes importantíssimos: Wrede, Weiss, Remaros, Bultmann, Emil Brunner, Barth, teólogos liberais, né? E incluí aqui também agora neortodoxos. Todos esses caras, principalmente citados aqui, Wrede e Weiss, eles eliminavam, né, o elemento messiânico da vida de Jesus, que eu acho, na minha concepção, claro, eles têm os seus motivos, né? Nas suas obras eles vão explicar o porquê fizeram isso, mas que é algo de fato forçado, né? Tente ler os evangelhos e ao mesmo tempo eliminar todos os elementos messiânicos da vida de Jesus. Caramba, o que sobra? Né? Eu li até a página 53, né? Então estou dando aqui trazendo minhas impressões aqui daquilo que eu li. Então aqui no capítulo 2 ele vai falar sobre Hermann Samuel Remaros. Perfeito?
Olha o que ele fala. Antes de Irmaros, ninguém tinha tentado formar uma concepção histórica da vida de Jesus. Lutero sequer sentiu a necessidade de ter uma ideia clara da ordem dos eventos registrados. Falando da cronologia da purificação do templo, que em João situa-se no início, e nos sinópticos, perto do fim da vida pública de Jesus, ele comenta, olha que ele está dizendo que Lutero disse: os evangelhos não seguem uma ordem ao registrar os atos e milagres de Jesus, e o assunto não tem de qualquer modo muita importância. Se alguma dificuldade surge a respeito das Sagradas Escrituras e nós não podemos solucioná-la, devemos apenas deixá-la como está. É claro, né? Lutero era muito mais conservador, muito mais ortodoxo. Então, naquilo que ele encontrava certa dificuldade de interpretação, acerca, por exemplo, dos registros, na ordem dos registros dos atos de milagres, Lutero disse: não, deixa como está, não posso solucionar, não sei, não vou inventar. Algo que os teólogos alemães, né, da escola liberal não deixou quieto, não. Eles simplesmente trouxeram suas considerações e a maioria das considerações dos teólogos liberais são divorciadas da ortodoxia, né, do conservadorismo histórico, digamos, dentro da tradição evangélica, né? Na página 29, eu subi um texto que fala assim: se, portanto, queremos chegar a uma compreensão histórica dos ensinamentos de Jesus, devemos deixar para trás o que aprendemos no catecismo acerca da metafísica, filiação divina, a trindade e conceitos dogmáticos semelhantes, e mergulhar no mundo mental totalmente judaico. Caramba! Veja, então nessa ideia da busca do Jesus histórico, como é que eu encontro esse Jesus histórico? Como é que eu consigo chegar a um estágio de observação plena de um Jesus que de fato existiu, longe dos dogmas da tradição cristã? O que eu tenho que fazer? Eu preciso estar livre dessa ideia de que ele é Deus, livre da ideia da trindade, conceitos dogmáticos, e preciso mergulhar no pensamento judaico. Olha só. Eu preciso mergulhar no contexto ali judaico, do judaísmo ali que antecedeu e do período um pouco posterior de Jesus, para ter um entendimento melhor de quem foi a figura de Jesus. Caramba. É a tentativa deles de desconstruir totalmente tudo aquilo que nós aprendemos desde a escola bíblica dominical, né? Muito bem. Na página 30, olha só o que esses Maros Strauss escreveram. Ele diz assim: o batismo e a ceia, para esses teólogos liberais, não são evidências de que Jesus pretendia fundar uma nova religião. Em primeiro lugar, a autenticidade da ordem de batizar em Mateus 28:19 é questionável, não apenas como um dito atribuído ao Jesus ressurreto, mas também porque é universalista em sua forma e porque implica a doutrina da Trindade e, consequentemente, a filiação divina metafísica de Jesus. Então, eles rejeitam, por exemplo, a autenticidade de Mateus 28, porque vai ter ali a forma trinitariana. Então é algo, na crença dos liberais, algo da doutrina da igreja bem posterior, não estaria presente ali. Jesus, através da ceia e do batismo, né, isso não seria evidência que ele estaria fundando uma nova religião. Então, para os liberais, Jesus não fundou uma nova religião, ele não tinha esse pensamento de fundar uma nova religião, certo? Segundo os teólogos liberais, Jesus apenas, no máximo, teria pontuado aí o judaísmo, trazendo uma reinterpretação mais adequada, né, da Torá, certo? Então, muitos textos que vão enfatizar a divindade de Jesus, a Santíssima Trindade, todos esses textos são abandonados, são rechaçados, porque no entendimento deles Jesus não tinha esse pensamento. Isso aí é algo posterior, uma construção posterior da igreja, né? A maioria dos teólogos liberais, dos ateus, né, tem esse pensamento, agnósticos, arqueólogos, também ateus, impressionante, né? Diz mais aqui na página 31, a reclusão voluntária com a qual Jesus pensava aguçar o entusiasmo do povo tornou-se involuntária. Isto mostra que não era a sua intenção sofrer e morrer. Olha,
mas estabelecer um reino terreno e libertar os judeus da opressão política, e nisto a ajuda de Deus o abandonou. Questão de sublinhar isso aqui. Então, na concepção Remarus, Strauss, por isso que, assim, talvez seja uma dificuldade nossa, né, de ortodoxos, conservadores, entender como é que o cara pastoreia uma igreja, o cara se torna um missionário, se dedica 60 anos da sua vida a atender gratuitamente miseráveis da África, cuidando deles. Se você não acreditava, por exemplo, que Jesus não tinha intenção de sofrer e morrer pelos meus pecados. Muitos teólogos liberais vão dizer que Jesus, eles seguem ali da expiação, da interpretação de uma expiação do exemplo, né? Jesus teria morrido na cruz para dar exemplo, não para me purificar e perdoar os meus pecados. Como é que ficam essas ideias para uma pessoa que pastoreia a igreja, né? Você vai falar isso na igreja, Jesus não teve intenção de morrer. Complicado, né? Jesus não teve intenção de morrer. Não foi a pretensão dele. Ele foi morto assim por um acidente. Página 82 subiu o seguinte: Jesus nunca disse uma palavra a eles sobre morrer e ressuscitar, senão eles não se comportariam de forma tão covarde quanto da sua morte, nem ficariam tão assombrados quanto da sua ressurreição. Veja, para os liberais, Jesus nunca teria dito a caminho de Jerusalém, eu serei preso, vou morrer, vou ressuscitar ao terceiro dia. Jesus nunca teria dito isso. Isso aí foi algo criado pela igreja, algo colocado na boca de Jesus pela igreja. Por que eles dizem isso? Porque se Jesus tivesse dito isso, os discípulos não seriam tão covardes e não teriam abandonado. Pelo contrário, segundo a visão liberal, né, desses teólogos, os discípulos ficariam mais entusiasmados e animados, né, para tentar se rebelar contra Roma, né? Não teriam abandonado Jesus. Olha só. Para se verem livres da dificuldade da morte de Jesus, eles deram a importância de uma redenção espiritual que não havia anteriormente entrado em seu campo de visão ou no do próprio Jesus. Então, para eles, tanto os discípulos como Jesus, na interpretação de Strauss, Marus e todos os demais teólogos liberais, que ele vai trazer uma análise aqui acerca desses caras, Jesus não havia jamais pensado nessa ideia de uma redenção espiritual. A ideia era redenção política, era libertação política. Veja só. Então, quem cria essa ideia de redenção, que a morte de Jesus nos reconcilia com Deus, seriam os discípulos de Jesus, principalmente Paulo, né? Na página 33 eu subrei mais algumas coisas aqui, ó. Assim eles roubaram o corpo de Jesus e o esconderam e proclamaram para todo mundo que ele em breve voltaria. Eles, no entanto, esperaram prudentemente por 50 dias antes de fazer o anúncio para que o corpo fosse encontrado e não pudesse ser reconhecido. Olha, então Jesus não teria ressuscitado, mas os seus discípulos teriam escondido o corpo de Jesus. O que estava a seu favor era a completa desorganização do Estado judeu. Se existisse uma administração policial eficiente, os discípulos não poderiam planejar esta fraude e organizar a sua irmandade comunista. Olha, então na concepção deles, né, dos teólogos liberais, o corpo de Jesus teria sido escondido. Também, capaz de 34, eu subi mais aqui um trecho. Também não há nenhum peso na alegação de cumprimento de profecia, pois, olha só que interessante, os casos em que Mateus os assinala sobre profecia, com as palavras para que se cumprissem as escrituras, são todos artificiais e irreais. E para muitos incidentes, o cenário foi armado por Jesus, ou por seus discípulos, ou pelos evangelistas, com o propósito deliberado de apresentar às pessoas uma cena de cumprimento das profecias. Aí ele diz aqui, esta é a reconstrução que Remarus faz da história acerca da vida de Jesus. Aí diz aqui, ele comentando, a solução oferecida por Remarus pode estar errada, porém os dados observacionais de que ele parte estão sem dúvida corretos, porque o dado primário de todos é genuinamente histórico. Veja só que o Schweitzer comenta a respeito dessas declarações que li para você, Remarus. A solução oferecida por Remarus pode estar errada, pode ter errado em algumas questões aqui, porém os dados observacionais dos quais ele parte, sem dúvida, estão corretos. Como assim? Diz mais aqui, além disso, ele reconheceu que o cristianismo primitivo não foi algo que cresceu, por assim dizer, dos ensinamentos de Jesus, mas que surgiu como uma criação nova, em consequência de eventos e circunstâncias que acrescentavam algo a esta pregação, algo que ela não continha originalmente, e que o batismo e a ceia do Senhor
no sentido histórico desses termos, não foram instituídos por Jesus, mas criados pela igreja primitiva, com base em certas premissas históricas. Então, queridos, eu quis trazer para vocês aí esses primeiros os pontos que eu sublinho aqui nessas primeiras 53 páginas. É uma leitura interessante para a gente ter essa noção, essa ideia dos pontos, das razões pelas quais esses teólogos aí que escreveram essas primeiras vidas de Jesus, e Schweitzer se propõe a fazer uma análise, a comentar, óbvio, como um liberal que ele era, que seus pensamentos seguiam aí a mesma linha desses caras, só que se houver alguma distinção, poucas variações, poucas diferenças, né? Nenhum teólogo concorda totalmente com o outro, 100%, mas a pegada era essa, né? Então diz aí para mim se está no seu radar, diz para mim que se você é um crente ortodoxo, conservador, pentecostal como eu, mas ainda assim se interessa por estudar para entender e compreender o pensamento desses caras, que eu acho isso de suma importância. Deus abençoe e até a próxima.